Aleluia. O Antigo Testamento, ele é cheio de livros proféticos, homens de Deus que, inspirados pelo Espírito Santo, trouxeram palavras que apontavam para o futuro, palavras que traziam uma repreensão aos que estavam longe do Senhor, palavras que traziam um peso forte da importância de andar segundo o Senhor. E cada um desses profetas, os profetas maiores, os profetas menores, cada um deles teve uma ênfase. E eu queria falar um pouquinho a respeito do profeta Isaías, porque em termos de profecias, Isaías foi o homem que mais anunciou a vinda de Cristo. Foi talvez o profeta que mais declarou a respeito do Messias, que mais estabeleceu alguns critérios de como seria a vinda do Messias, o que ele faria, como ele proclamaria o seu reino. E Isaías fala bastante a respeito disso. E uma profecia específica que eu quero estar compartilhando com os irmãos, de acordo com os historiadores, talvez essa palavra de Isaías foi proclamada em torno de 800 anos antes de Cristo vir encarnado como homem. E 800 anos antes, então, Isaías profetizou, trazendo informações sobre a sua origem, trazendo informações sobre o que Jesus faria e como ele se colocaria, como ele se portaria num corpo humano. E esse texto está lá em Isaías, capítulo 11, queria te convidar a abrir a sua Bíblia ou acompanhar com a gente aqui. Capítulo 11, os 3 primeiros versículos. E esses primeiros versículos dizem assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Essas palavras de Isaías a respeito de Cristo. Então declara que ele viria do tronco de Jessé. Para quem não lembra, Jessé é o pai do rei Davi. E depois de Jessé, se a gente for acompanhar aqui nas gerações, depois de 28 gerações, a partir de Jessé, veio Cristo, filho de José. E portanto, ele veio como renovo, como broto que saiu aí da raiz de Jessé. É interessante porque se a gente ler o Novo Testamento, nós vamos ver que várias vezes Jesus é citado no Novo Testamento como filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas pessoas declararam isso? Por quê? Porque Jesus era exatamente o renovo, o broto que veio da raiz de Jessé, passando por Davi e tantos outros homens. E é sobre ele então que Isaías está dizendo. Então Isaías começou a profetizar o filho de Jessé, o filho de Davi, o Cristo, o Messias que haveria de vir. E é interessante, eu acho que é importante a gente lembrar, que quando Isaías traz esse contexto de que o Espírito Santo seria sobre esse Messias, ele declara aqui de uma forma interessante, porque ele fala, né? Então o Espírito do Senhor repousará sobre o Messias. Isaías está declarando que quando Jesus viesse, na figura humana, viria sobre ele o Espírito Santo. O Espírito Santo o encheria, o Espírito Santo repousaria sobre ele e lhe daria. E aí Isaías cita 6 coisas. Lhe daria sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor. E quando Isaías fala a respeito disso, é bom a gente lembrar que Jesus Cristo, na figura humana, apesar de ser Deus, a partir do momento que ele se conteve num corpo humano, a partir do momento que Deus sai de toda a sua glória na pessoa de Cristo e consegue embutir-se dentro de um corpo como o seu e como o meu, naquele momento, Jesus ali encarnado naquele corpo, aquela criança que nasceu, cresceu,
Jesus como homem, Jesus ali na sua humanidade, ele não estava ali imbuído de um poder divino para fazer o que ele queria. Quando Jesus então se encarna na pessoa, num corpo humano, ele está ali com toda a glória de Deus, ele está ali, ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso, mas na figura humana, Jesus não tinha ali os atributos para simplesmente fazer as coisas acontecer como ele bem quisesse, bem entendesse e ficasse livre de qualquer coisa. Porque aí a gente fica com aquela impressão que se Jesus era Deus, então tudo que ele passou na cruz, ele não sofreu nada, que como Deus ele podia falar assim, dor, desliga de mim e eu não vou te sentir. A gente acha que Deus, que Jesus tinha aquela propriedade, aquele poder de poder simplesmente, como Deus, falar o seguinte, eu vou ser açoitado, eu vou ser crucificado, eu vou ser perfurado, eu vou ser afligido, vão me dar socos, vão me dar murros, vão fazer tudo que eles querem comigo, mas eu sou Deus, eu não vou sentir nada. Não, não foi assim. Na verdade, Jesus estava numa condição humana como você e eu. A dor que seria, se fôssemos nós no lugar dele, ele sentiu. Jesus sentiu toda a dor, sentiu toda a agonia. Ele sentiu tudo, cada tapa, cada insulto, cada agressão, cada violência contra ele foi sentido como qualquer um de nós sentiria. Porque na condição humana, Jesus estava sofrendo tudo como qualquer um de nós sofreria no seu lugar. E por que eu estou dizendo isso? É porque Jesus, então, ele não tinha ali à sua mercê os poderes divinos para simplesmente superar aquilo lá como nenhum de nós superaria. Não. Jesus passou por todo aquele sofrimento, por toda aquela dor, e passou mesmo, porque os atributos divinos ali, enquanto ele estava homem, não estavam à sua mercê. Então, por isso, Isaías declara que o Messias que vai vir no corpo, ele precisa ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Então, da mesma forma ali, queridos, Jesus quando nasceu, para que ele pudesse cumprir todo o seu ministério, ele necessitava da capacitação do Espírito Santo, para que sendo capacitado pelo Espírito Santo, ele pudesse dar conta de todo o seu ministério e de tudo que ele viveu e passou. Então esse versículo, esse texto de Isaías, eu acho ele extremamente fantástico, porque ele quer dizer, ele quer mostrar, ele nos revela que da mesma forma que ali, aquele homem, Jesus, precisou receber uma capacitação do Espírito Santo dele, de Deus, nós também precisamos. Se Jesus naquele momento recebeu o Espírito Santo lhe trazendo todas essas coisas, querido, da mesma forma, você e eu podemos e devemos receber esse Espírito para que também sejamos qualificados e capacitados com as mesmas características que Jesus recebeu quando repousou sobre ele o Espírito Santo do Senhor. Amém? Posso ouvir um amém, ser mais gostoso? Porque isso diz respeito a você e a mim, querido. Porque o que está sendo dito aqui é que o mesmo Espírito que repousou sobre Jesus é o Espírito que já foi derramado sobre toda a carne. É o Espírito que o profeta Joel já declarou que já foi derramado, que agora resta-nos receber esse Espírito. Resta-nos agora declarar que o mesmo conhecimento, a mesma sabedoria, o mesmo entendimento, o mesmo poder, o mesmo conselho, o mesmo temor que estava sobre Jesus, porque o Espírito derramou sobre ele essas coisas, venha também sobre nós. Nós precisamos disso. Nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, de receber essa capacitação do Espírito, para que a gente possa cumprir o propósito com o qual nós fomos chamados. Nós precisamos receber do Espírito, para que a gente possa cumprir o nosso papel. Então, todas essas coisas que foram dadas para Jesus, todas essas características que o Espírito derramou sobre Jesus, a Bíblia fala que está disponível para você e para mim. Todas essas características que nós falamos, elas estão disponibilizadas para nós, para que nós possamos absorver, pegar, ingerir, comer, beber, do jeito que você quer fazer, eu não sei, mas que a gente possa viver essa realidade. Eu quero te mostrar na palavra de Deus que para cada um desses termos que o Espírito derramou sobre Jesus, a palavra fala que você tem acesso a isso e, portanto, precisa usar
dessa realidade. A sua vida precisa ser regada a essas coisas que o Espírito Santo derrama. Vamos verificar isso aqui? Primeiro texto, Tiago 1,5. Fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Qual foi a primeira coisa que o Espírito Santo derramou sobre Cristo, sobre o Messias? Sabedoria. Aí vem a Bíblia e fala: você está precisando de sabedoria, querido? Então por que você não pede? O que está te impedindo de ter a sabedoria vinda do alto? O que nos impede de poder ter essa sabedoria? Porque a palavra deixa clara: peça, peça, e livremente, de boa vontade, Deus lhe dará toda a sabedoria. Você já reparou tanto que a gente apanha das más decisões que a gente toma na vida? Já reparou tanto que a gente faz coisas inadequadas porque nos falta a sabedoria? Agora, por que a gente continua insistindo em tomar decisões inadequadas, em tomar decisões de qualquer jeito, decisões baseadas nas nossas próprias, sei lá, no nosso próprio conhecimento, sendo que a sabedoria já nos foi dada livremente? Basta que nós tomemos posse dessa sabedoria. Peça. Está difícil? Amanhã é segunda-feira, você tem que tomar uma decisão complicada. Você já pediu sabedoria para Deus? Você já chegou para o Senhor e falou assim: Pai, eu preciso dessa sabedoria, porque a decisão que eu preciso tomar não é uma decisão qualquer. Eu não quero simplesmente tomar a decisão procurando a melhor opção, ou a que dê menos prejuízo, ou a que talvez me leve a menos problemas. Não, eu quero tomar uma decisão que seja adequada. Você quer tomar uma decisão adequada? Ela só é possível. Ela só vai ser garantidamente uma decisão bem tomada, se ela for baseada, fundamentada na sabedoria que vem do alto. Peça, peça, livremente lhe será concedido. Então veja, a sabedoria que o Espírito Santo derramou sobre o Messias é a sabedoria que já foi disponibilizada. Está aqui, ó. É como se Deus tivesse falado assim: está aqui, queridos. Quem está precisando? Você está precisando de sabedoria? As coisas estão meio complicadas para o seu lado, porque talvez você não tá tendo assim, muita clareza para tomar as suas decisões. Toma posse dessa sabedoria. O Espírito também derramou, além de sabedoria, derramou entendimento sobre Jesus. Efésios 1:8, ele não só enfatiza a sabedoria, como fala também do entendimento, quando ele fala: o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Olha que fantástico, Deus vai disponibilizando para nós as mesmas coisas que ele capacitou Jesus para fazer o seu ministério. Entendimento que você está precisando, querido? Toma posse, porque isso já te foi dado. Conselho, Salmo 73, 24, o salmista diz assim: tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. Tu me diriges com o teu conselho. Em que nós temos baseado o nosso dia a dia? Quem tem sido o nosso conselheiro? Porque ter conselhos é muito bom. Como é gostoso você ter uma pessoa que você possa confiar e que na hora assim, sabe assim, naquela hora do aperto, naquela hora que você pensa: o que eu faço agora? Você poder ter aquela pessoa em quem você confia, que você chega e fala o seguinte: o que você faria no meu lugar? Nós temos pessoas em quem confiamos. E como isso nos ajuda? Como eu gostava de poder chegar no meu pai e perguntar: pai, o que você acha que eu faço? Como era gostoso poder ouvir daquele senhor conselhos que me ajudavam tanto. Quem tem sido o seu conselheiro? Apesar da gente ter pessoas que a gente confia, apesar da gente ter pessoas que vão nos ajudar, e ajudam sim, com certeza, nós precisamos entender que nós temos um amigo maior. Nós temos um Deus que é Pai, poderoso, conhecedor de todas as coisas, e que está prontinho para dar os conselhos para quem precisa. Tu me diriges com o teu conselho. Responde aí para você mesmo, de coração. Você poderia declarar
no seu dia a dia, como você tem vivido até agora, o que o salmista declarou? Será que a gente pode declarar assim: Pai, obrigado, porque o Senhor tem sido o meu conselho? Quantos de nós aqui, conscientemente poderia dizer que tem como conselheiro o Senhor? Porque tudo que a gente vai fazer, a gente pergunta para Ele. Porque quando nós não temos o conselho do Senhor, nós somos levados e guiados pela nossa natureza humana. Nossa natureza humana, a Bíblia já diz, é enganosa. A nossa natureza pensa só na gente mesmo. Se eu deixar me dirigir pelos meus próprios conselhos ou por aquilo que eu acho que é devido, como o meu coração é enganoso, os meus caminhos se tornarão também enganosos. Não tenho dúvida disso. Eu só conseguirei me livrar dos caminhos enganosos quando os meus conselhos se tornarem conselhos fora, longe de qualquer engano. Que é exatamente aquilo que o Espírito Santo de Deus quer trazer a você e a mim. Então, como salmista, queridos, vamos meditar sobre isso, vamos meditar, vamos buscar em Deus o seu conselho, para que a gente possa dizer como Ele: Tu me diriges com o teu conselho. Eu quero andar, eu quero que a minha segunda, a minha terça, a quarta, a quinta, a sexta, sábado e domingo sejam dirigidos com o conselho que vem do alto. E aí ele continua, 2 Timóteo 1,7. Paulo, então, escrevendo a Timóteo, ele declara: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O mesmo poder, querido, presta atenção nisso, que às vezes a gente coloca umas coisas assim, como se as coisas de Deus fossem tão inatingíveis, tão longe da nossa realidade de vida, que a gente passa a viver uma coisa assim, a gente fala que crê em Deus, mas não vive como se Deus fosse alguém próximo de nós. Quando Paulo fala aqui, ele está falando que Deus nos deu um espírito de poder. Então presta atenção, o mesmo poder que estava sobre Jesus Cristo é o poder que foi disponibilizado para você e para mim. Imagina isso. Porque a gente tem aquela mania de pensar, né, que não, Jesus fez aquilo que ele fez, porque filho de Deus, é fácil para ele fazer. Não, ele fez tudo o que ele fez no seu ministério terreno, porque o poder que estava sobre ele foi o poder concedido pelo Espírito, que é o mesmo poder que está disponível para aqueles que querem buscar o Senhor. Olha que coisa fantástica. Imaginar que se eu viver intimamente com Deus, eu vou poder desfrutar desse poder. Não para falar que eu sou poderoso, porque se você pensar, se a gente começar a pensar que as coisas de Deus na minha vida vão me destacar perante os outros, eu já comecei tudo errado, porque não é por aí. Então você não vai ter poder. Mas se eu imaginar que o poder que estava diante de Jesus é um poder que pode estar diante de mim, para que usando esse poder eu possa alterar, modificar, transformar, abençoar a vida dos outros, você pode ter certeza que esse poder vai ser disponibilizado para você. Poder para fazer coisas que naturalmente você não conseguiria. Poder para poder, condição para poder exercer esse poder, para que as pessoas vejam que existe um Deus. E que esse Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além do que a gente pede ou pensa. Imagina se você tiver uma vida de intimidade com Deus, onde a sua maior preocupação não é o que você está fazendo da sua vida, mas é o que você está fazendo diante de Deus. Esse poder vai ser parte do seu dia, parte do seu viver. E aí você vai poder ter um ferramental à sua disposição para abençoar vidas. Mas não, a gente sai disso, a gente não vive esse poder, porque a gente fica ali naquela mesquinharia do nosso dia a dia, onde o centro das nossas atenções somos nós mesmos, e a gente fica pensando o seguinte: o que vai ser de mim amanhã, o que vai acontecer, o que eu vou conseguir fazer, vai dar certo ou não, vou ganhar mais dinheiro ou não, e a gente vai entrar naquela preocupação onde o centro é a gente mesmo. E aí a gente não vive esse poder. É como se Deus estivesse falando assim: está aqui, meu filho, poder, pega. Mas a gente não consegue pegar o poder de Deus, porque a nossa preocupação em querer fazer da gente alguma coisa é tão grande, que a gente não pega o poder, porque quando a gente pegar o poder, nós vamos ter que pensar no outro. Sabe por que muita gente não vive a vida com Deus como ela deveria ser vivida? Porque viver a vida com Deus diz respeito ao outro.
e não a si mesmo. A gente é tão egoísta que a gente evita Deus para que a gente não tenha compromisso com as outras pessoas. Ô tristeza. Infeliz que somos ao pensar dessa forma. Eu prefiro ficar na minha mesmice do que buscar um Deus soberano e poderoso que vai me levar a querer trabalhar mais com os outros. Então eu fico na minha. E aí esse poder não age, não acontece. 1 Timóteo 2,4 declara que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus, o desejo do coração do Pai, é que nós, cada um de nós, chegue ao pleno conhecimento da sua verdade. Quando o Espírito Santo derramou sobre Jesus, ele o encheu de conhecimento. O que Jesus tinha de sobra era conhecimento da verdade. Então ele sabia discernir as intenções, ele sabia discernir as vontades, as cabeças, o que o povo pensava, o que o povo queria. Ele discernia porque ele estava fundamentado na verdade. Então, quando a gente está fundamentado na verdade, quando o conhecimento que nós temos dessa verdade é dado por Deus, nós começamos a ter um discernimento daquilo que está acontecendo à nossa volta. Conhecimento dessa verdade. Aí eu pergunto, quão faminto você está desse conhecimento? Quão sedento você está desse conhecimento? Ah, não, eu já conheço a Bíblia, já li ela aí pelo menos uma vez. Se eu perguntar aqui quantas pessoas já leram a Bíblia inteira, vai ter gente passando vergonha. Tenho certeza. Por isso que eu não vou perguntar, para não deixar você numa situação meio constrangedora. Mas, queridos, se aqui está a revelação de toda a verdade de Deus, e nós somos cristãos, eu vou falar a verdade, eu não sei quem leu ou quem não leu, então não estou dando recado para ninguém. Mas eu vou falar uma coisa. Se você é cristão, se você crê em Cristo, e não conhece essa palavra, nunca leu, nunca teve interesse em saber o que está escrito aqui, eu vou te falar uma coisa, provavelmente você é cristão só por causa dos benefícios que isso pode trazer para a sua vida. E isso é muito sério. Eu não quero ser cristão só para falar o seguinte, bom, o que eu ganho como cristão? Que hoje em dia, tudo que a gente vai fazer, a gente quer saber o que é prós e contras, se os prós foram mais, vale a pena, se os contras forem mais, a gente afasta, e fica por isso mesmo. Não, o que é essa palavra? Se eu ler isso tudo que está escrito aqui, porque é página demais da conta, se eu ler isso tudo aqui, o que eu vou ganhar com isso? Querido, quanto mais você lê aqui, não é uma só vez não. Eu te aconselho a ler isso aqui direto, várias vezes. Graças a Deus eu não lembro mais quantas vezes eu já li a Bíblia. E toda vez que eu leio, sabe o que eu adquiro? Conhecimento. Porque é a verdade exposta do Senhor ali naquelas páginas. E aquilo lá vai me dando fundamentação para crescer no conhecimento da verdade que faz e altera toda a realidade de qualquer ser humano. Então tem que ler. Tem que ler, porque senão não tem sentido. E Filipenses 2,12 diz, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Ou seja, tudo aquilo que Deus derramou sobre o Messias, sobre Jesus, através do seu Espírito Santo, está disponibilizado para você e para mim. Vou repetir. Sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor. 6 coisas. 6 coisas, que se a gente buscasse essas 6 coisas, se a gente se alimentasse, se a gente se deixasse ser cheio do Espírito Santo, para que essas 6 coisas ficassem, se tornassem parte do nosso dia a dia, parte do nosso viver,
Queridos, como nós seríamos diferentes do que somos hoje? Jesus fez coisas fantásticas, maravilhosas, porque essas 6 coisas eram parte do seu viver. Quando Jesus chegava e curava pessoas, quando Jesus chegava e expelia demônios, quando Jesus chegava e trazia palavras de sabedoria, que a turma ficava toda assim, boquiaberta, sem saber, o que ele estava fazendo não é nem um pouquinho diferente do que você pode fazer. Porque o mesmo Espírito que estava sobre ele, pode estar sobre você se você deixar. Pode estar sobre você se você se encher dele. Então tudo aquilo que Jesus fez, por isso que quando ele fala, a gente lê na palavra de Deus, a gente não entende, mas está escrito lá, que Jesus declara, coisas ainda maiores das que eu fiz, vocês farão em meu nome. Aí a gente pensa assim, não, Jesus ressuscitou morto, Jesus curou gente assim, paralítico, que começou a andar, cego que começou a ver. Aí a gente pensa que a gente está muito longe dessa realidade. Sabe por que você está longe dessa realidade? Porque você não deixa ser cheio, você não deixa repousar sobre você o Espírito Santo de Deus. Eu creio de coração, meu querido, creio de coração, que se a gente vivesse a vida de Jesus, como ele se deixou viver no derramar do Espírito sobre ele, no repousar, no ser cheio do Espírito, a gente poderia fazer coisas como ele tranquilamente. Creio nisso, e eu não estou doido, que a palavra fala a respeito disso. Por que nós não fazemos as mesmas coisas? Por que a gente não vê milagres hoje? Eu já vi milagres. Mas por que a gente não vê mais assim, a miúde? Por que a gente não vê mais assim, coisas espirituais acontecendo? Porque ao invés da gente se encher delas, nós estamos fugindo delas. É mais fácil a gente evitar algumas coisas espirituais do que querer vivê-las na mesma dimensão do que Cristo viveu. Quando a gente reunia, quando o Sol da Terra começou, lá atrás, quando a gente estava ali na Vasconcelos Costa a gente vivia ali, se tinha um lugar adequado para pôr uma igreja, era aquele lugar. O que tinha de zona de prostituição, o que tinha de boate gay, o que tinha de lugarzinho esquisito em volta da gente lá, era brincadeira. E aí a gente brincava, Deus colocou a gente bem no meio da pauleira. Não era, Marquinhos? Hein, Ricardo? Lembra? Não tinha um culto. Rapaz, posso estar exagerando, mas 90 e tantos % dos nossos cultos eram visitados por pessoas de tudo quanto é jeito. Entrava bêbado, entrava gente demoniada, entrava gente precisando ser liberta. E era assim, estava no meio do culto, era como se eu estivesse pregando aqui, entrasse na porta ali, um cara cantando. Eu lembro até da música que um bêbado cantava. Porque ele era afastado da igreja. Ele entrava cantando uma música de igreja. Sabe qual? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. E vinha andando no corredor até chegar no púlpito. Lembra, Karen? Teve uma vez que ele chegou no púlpito, o palco lá tinha uns 3 degraus. Ele ajoelhou no degrau, pôs a testa no outro degrau e dormiu. E ficou o culto inteirinho lá. No comecinho a gente queria, não, vem cá, pega, mas toda vez que a gente tentava interferir, tirar o cara de lá, fazer alguma coisa, dava uê. Aí a gente falou assim, não, deixa ele, está dormindo no melhor lugar do mundo, deixa ele dormir ali. Então a gente começou, sabe assim, quando ele estava muito empolgado, vinha um irmãozinho, abraçava, vem cá, querido, vamos conversar ali, tirava. Mas acontecia de tudo. Eu fico pensando, por que não acontece mais? Por que nós não estamos vendo coisas espirituais acontecendo? Hoje, você vê uma pessoa endemoniada. Tem gente que quando fala assim, faz assim, né? Quer ver de jeito nenhum. Mas por que a gente não quer ver? Porque são os endemoniados que vão chegar perto daqueles que creem para que possam ser libertos. Porque o poder do Espírito Santo é sobre nós. Agora, o que acontece? Você está andando aqui, vê um endemoniado, você, opa, eu não quero enfrentar isso aqui não. Por quê? Porque a gente não está tendo compromisso com a verdade. Nós não estamos tendo compromisso com aquilo que Deus quer que nós sejamos. Porque são exatamente os filhos de Deus que vão ser usados para trazer refrigério, para trazer libertação, para trazer uma novidade de vida para quem está precisando.
Aí, ao invés da gente querer temor, conselho, sabedoria, conhecimento, entendimento, a gente foge disso. A gente foge da realidade da vida espiritual, que Deus está querendo que a gente tenha intensidade. E quanto mais a gente foge disso, mais a gente fica envolvido com os nossos defeitos. Longe de Deus, vou te falar uma coisa, meu querido. Nós somos tudo gente que não presta. Mas Isaías continua. Porque ele diz que depois que Jesus foi capacitado com essas coisas, ele declara que ele, o Messias, se inspirará no temor ao Senhor. Quando a gente fala de temor, se a gente for olhar no dicionário, temor traz muito o significado de medo. Então, quando você fala assim, a pessoa está temendo alguém, você fala assim, está com medo. É como se fosse assim, um receio de alguma coisa. Mas temor também tem o sentido de reverência. Temor tem o sentido de respeito e de zelo. Então, quando a gente fala de temor a Deus, não é que a gente tem medo de Deus, a gente tem um respeito que pode se transformar em medo. Porque quando a gente não faz as coisas de Deus, esse temor pode se tornar medo. A gente fica com medo do que Deus pode fazer, a gente fica com medo de Deus castigar. Na nossa incerteza, a gente fica morrendo de medo de Deus castigar, porque a gente não está fazendo a coisa direito. Mas o que Deus está pedindo é que a gente tenha esse zelo, sabe? Essa reverência de entender quem Deus é na nossa vida. E eu poder chegar à presença dEle, sabendo quem Ele é e sabendo quem que eu sou. Então, quando Isaías diz que Jesus se inspiraria no temor do Senhor, ele está trazendo exatamente o entendimento que quando nós somos cheios do Espírito, nós somos levados a um alto nível de temor. Que quanto mais eu sou cheio do Espírito, mais eu tenho noção de quem Deus é. E mais eu tenho noção de quem eu sou e de quem eu não sou. Porque às vezes a gente, sem Deus, a gente vai tendo uma noção de que a gente é alguma coisa e a gente vai ficando vaidoso. Mas quando eu sou cheio do Espírito, quanto mais cheio da presença do Espírito eu sou, mais eu sei quem Deus é e mais eu sei o tanto que eu não sou nada diante da grandeza dele. E por isso que eu preciso desesperadamente do Senhor. Toda vez que eu me acho autossuficiente, eu perco o meu temor a Deus. Eu perco o entendimento, a noção de quem Deus verdadeiramente é. Então, esse temor que Jesus aparenta, mostra, revela aqui, é um temor de quem é inspirado à obediência. Então, quando Jesus recebeu o Espírito repousou sobre ele, trouxe todas essas coisas, inclusive o temor, esse temor que é inspirativo, Jesus então se colocou na condição de obedecer em tudo. Tudo que Jesus fez no seu ministério terreno foi obedecer o que Deus Pai, na eternidade, tinha já estabelecido para ele. Jesus foi obediente, a palavra de Deus fala, Filipenses, que Jesus foi obediente até a morte. No pior momento, que ele podia cair fora, e não faltou gente para dar esse conselho para ele, você não é filho de Deus? Sai dessa cruz, cara, pula fora e vaza. Mas não, Jesus foi obediente até a morte, porque tudo aquilo lá era parte de um processo que precisava ser completado para que nós estivéssemos aqui hoje. Precisava ser completado. Aí Isaías declara que Jesus, com tudo isso, não julgaria pela aparência. Fala a verdade, tanto que a gente faz isso. A gente bate o olho na pessoa e fala assim, o Espírito não bateu com aquela pessoa não. Cuidado. Não é? Fala a verdade, a gente bate o olho numa pessoa, já faz assim uma lista de julgamentos que é brincadeira. A gente, até parece que a gente tem poder para analisar o caráter, o coração,
a mente de uma pessoa pela sua aparência. E é interessante que quando o povo de Deus pediu por um rei, e Samuel, o profeta, ficou muito chateado, porque, poxa vida, pedindo Deus para quê? Se o próprio Deus, pedindo rei para quê? Se o próprio Deus reinava sobre o povo de Israel. Aí Deus vira para Samuel e fala assim: não, Samuel, fica chateado, não, isso é contra mim, não é contra você. Vão dar um rei para eles. E Deus então arrumou o rei mais bonito que podia ter. Saul, o primeiro rei de Israel, a palavra de Deus fala que ele sobressaía sobre todos os outros homens, em estatura, em beleza, em formosura. Pensa no rei bonito, era Saul. Pensa no rei assim, enjeitado, Saul. Pensa num Deus assim, cara, que os outros deuses olhavam para ele e falavam assim: opa, esse Deus aí, desculpa, esse rei, não é brincadeira não. Pois é. Aí no próprio Samuel declara uma coisa, porque, quer dizer, o próprio Deus declara para Samuel uma coisa. 1 Samuel 16:7 diz assim: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. O Senhor, porém, vê o coração. Então, cheio do Espírito Santo, Jesus nunca julgaria pela aparência. Nós não podemos fazer nada pela aparência, sabe, queridos? Para de estabelecer juízo. A gente tem mania de fazer as coisas à primeira vista. E por isso a gente faz mal. Porque à primeira vista a gente já estabelece alguma coisa e nessa coisa a gente já toma como verdade e não necessariamente é verdade. A gente acha porque a aparência conta alguma coisa, a gente acha que a aparência então revela caráter. Isso não revela. Tem muita pessoa de aparência ruim que tem muito mais caráter que nós que possamos ter uma aparência boa. E aí? E depois Isaías declara que Jesus não decidiria baseado naquilo que ele ouvia. Pensa bem, o tanto que está comum hoje em dia a gente receber notícias fakes. Tá chique, né? Agora a gente fala fake. Quem tem WhatsApp, eu acho que aqui a maioria tem WhatsApp. Levanta a mão quem não tem WhatsApp. Você já viu tanto de notícia fake que a gente recebe? E tem gente que recebe uma notícia e já encaminha para todo mundo. Não tem nem a preocupação de checar se aquilo lá tem fundamento. E ainda mais em momentos políticos, momentos que a gente está vivendo, como a gente está vivendo no Brasil, um momento de corrupção, um momento de dificuldades, tantas coisas acontecendo, a gente não tem noção do tanto de notícia falsa que a gente recebe. E se você for checar as informações que chegam até você, você vai ver que a maioria é mentira. A maioria é mentira. Aí vem lá e fala assim, fulano de tal, pega um nome famoso, fulano de tal disse, aí vem uma citação. Aí você vai pesquisar, aquela citação não tem nada a ver com aquela pessoa. Aí porque se eu colocasse assim, e César disse, César não tem moral nenhuma, então eu vou pegar um nome bem expressivo, e falo o que eu quero dizer, e falo que foi ele que falou, aí dá mais moral. Mentira. E quantas mentiras têm acontecido por aí? Então, não dá para a gente ficar decidindo as coisas baseado naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente recebe. Porque a gente recebe tanta coisa ruim. E quantas vezes a gente decide coisas más porque ouvimos coisas más? Quantas vezes as nossas decisões são incoerentes porque nós fizemos essas decisões baseadas em coisas incoerentes? Quantas vezes nós tomamos decisões inadequadas porque a fundamentação da nossa decisão foi inadequada? Jesus não decidia baseado naquilo que ele ouvia. Sabe por quê? Porque ele não andava baseado no que via ou no que sentia. Ele baseava as coisas, ele decidia as coisas baseado nas revelações do Espírito Santo. Tudo que Jesus fazia era baseado, era fundamentado na sabedoria que vinha do alto, no conhecimento que ele tinha da verdade, no temor que ele tinha de Deus,
próprio Pai, no conselho que ele recebia da Trindade. Todas essas coisas que Isaías fala, era que fundamentavam as decisões de Jesus. Por isso que ele não fazia nenhuma decisão errada. Então, quando a gente fundamenta as nossas decisões na palavra da verdade, não tem erro, meu querido. A gente paga um preço alto das nossas decisões, porque nem sempre elas estão fundamentadas na verdade. Bom, então por que eu estou falando tudo isso? É porque eu fico impressionado, eu fico, sabe assim, como eu fico alegre de ler textos como esse de Isaías. E de saber que o mesmo Espírito que encheu Jesus está aqui hoje. Está aqui hoje, pronto para encher você, para me encher. Então a gente precisa refletir no nosso coração, sabe? Como é que tem sido os nossos posicionamentos, como é que tem sido as nossas decisões? Nós estamos sendo cheios do quê? De que você tem enchido a cada dia? Tem gente que se enche do Jornal Nacional. Aí você escuta só notícia. E hoje em dia, meu filho, eu vou te falar uma coisa, assistir no Jornal Nacional você tem que ter estômago. Aí você se enche de notícias do que está acontecendo. Aí o dia seguinte seu, vou te falar uma coisa, você tem um ótimo dia amargo. Já viu um ótimo dia amargo? Porque você só se encheu de coisas que não prestam, só de notícias que não dão esperança. Infeliz um homem que se enche de notícias que não dão esperança. Aí você se enche do ódio das pessoas que estão à sua volta, sem futuro. Você se enche da vontade de aparecer e ser o melhor, dura pouco. Quantas pessoas decidem fazer as coisas só para se promoverem, se autopromoverem? Dura pouco. A casa cai rapidinho. Do que nós estamos enchendo, meu querido? O que tem sido a sua experiência? A hora que você dorme de noite, que você põe a cabeça no seu travesseiro, o que você pede para Deus? Do que você se enche para dar conta da semana? Qual que é o seu combustível? Porque hoje a gente sai da igreja, legal, tivemos na igreja, cantamos louvores, escutamos uma palavra, aí você sai legal, aí vem a segunda, já te dá a primeira rasteira. Tem gente que já chega na segunda noite assim, arrastado. Do que a gente se enche a cada dia? Como cristãos, nós temos agido movido por quê? O que tem sido a nossa força motriz? Em quem você tem fundamentado as suas ações? Se de repente as pessoas mais chegadas a você, vamos dar um exemplo, as pessoas mais chegadas que te conhecem assim, na profundidade, se ela chegasse até a mim e me desse um relatório a respeito da sua pessoa, as pessoas mais chegadas a você vão me dar um relatório de quem acham que você é. Eu ficaria surpreendido? Eu ficaria animado? Ou será que eu ia chorar? Se as pessoas que mais te conhecem chegassem para mim e falassem, César, cuidado com fulano. Porque, eu gosto demais dele, mas ele é isso. Qual seria o testemunho que eu receberia de você? Eu teria a confirmação de quem você é genuinamente? Eu teria a informação de que você realmente é um cristão? Ou será que eu ia ter a notícia de que você é um fake? Porque sabe assim, hoje, se a gente for falar, hoje os nomes estão tão desgastados. A gente não sabe se a gente fala assim, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente, sou protestante, o que eu sou? Esses nomes estão desgastados, cada um deles tem um desgaste. Mas independente do nome que a gente vem usar aqui, eu tenho preferido usar o termo cristão, porque cristão é aquele que segue a Cristo. Mas se a gente for pensar, será que as pessoas olham para mim e dizem,
vai ali um verdadeiro cristão? Será que as pessoas no local onde você trabalha olham para você e falam assim, opa, esse é cristão? Ou será que as pessoas olham para nós como se fôssemos um qualquer, ou talvez até pior? Que o duro é quando as pessoas olham para nós e falam assim, aquele lá fala que é cristão. É ruim, não é? Porque fica parecendo que esse fake, a gente assumiu um papel de pessoas que se dizem cristãos, mas o que fazemos, como agimos, não fala nada a respeito disso. E se a gente for sério conosco mesmo em relação à nossa vida cristã, nós vamos entender, queridos, que a gente precisa desesperadamente. Como nós precisamos de Deus. Como que nós precisamos mudar os nossos posicionamentos. Como nós precisamos ser transformados nos nossos entendimentos. Como nós precisamos mudar a nossa história. E só tem uma forma de fazer isso. Só tem uma forma da gente mudar a nossa história, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser. Quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus nos encha e nos traga a revelação que nós precisamos receber. Só desse jeito. Não é no meu esforço, não é eu dizendo que amanhã eu vou ser melhor um pouquinho do que eu fui hoje. Não, nós precisamos de Deus, nós precisamos do Espírito, nós precisamos da pessoa de Cristo, nós precisamos dessa palavra, nós precisamos da revelação, nós precisamos da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, do conselho, do temor. E só o Espírito Santo de Deus pode nos trazer isso. Sabe qual que é o nosso problema, queridos? É que dificilmente o foco da nossa vida está no eterno. O problema da nossa vida é que dificilmente o foco do nosso viver, o motivo, o âmago daquilo que é a nossa vida, dificilmente está em Deus. A gente preocupa muito mais conosco mesmo, a gente preocupa muito mais com as nossas realidades, a gente preocupa muito mais do que está sendo a minha realidade. E Deus passa a ser uma coisa de final de noite, final de semana. E aí é difícil a gente ser cheio do Espírito. E a coisa que Deus mais tem colocado no meu coração e que eu mais tenho tentado desafiar as pessoas à minha volta, que eu mais tenho tentado desafiar vocês aqui, é exatamente com essa realidade da gente viver com o Espírito Santo de Deus. Porque só isso vai alterar, vai transformar a nossa realidade. Nada mais. Esforço humano nenhum é capaz de te colocar numa situação melhor. Nenhum esforço vai te garantir aquilo que é eterno. Todo esforço seu vai morrer com você, meu querido. Todo esforço, toda briga, toda luta, tudo aquilo que você fizer com os seus próprios braços, com a sua própria força, com o seu próprio conhecimento, vai durar no máximo com você. E quando você for para o seu caixão, você pode ter certeza que tudo isso acaba. E é impressionante o tanto que a gente dá ênfase no que é passageiro e que vai morrer com a gente, e não dá ênfase no que é eterno, que vai superar e vai ultrapassar a nossa morte. Então eu quero te dar um conselho, eu quero te desafiar. Foca a sua vida no que é eterno, meu querido. Foca a sua vida naquilo que vai prevalecer. Foca a sua vida naquilo que vale a pena. Porque todo o resto é passageiro. Quanto tempo você ainda tem de vida? Ninguém sabe. Mas é muito pouco. É pouquíssimo o que você tem de vida perto da eternidade que Deus tem para você. Pouquíssimo. Então a gente precisa mudar o nosso foco. Vamos mudar o nosso foco. Vamos buscar o Espírito que capacitou Jesus. Vamos buscar o Espírito que foi repousado sobre Jesus. Vamos nos encher com o Espírito que encheu Jesus. Para que a nossa vida tenha sentido. Para que a nossa vida tenha, sabe, esperança. Nós estamos precisando tanto de esperança. A gente acha que a nossa esperança está no Bolsonaro ou no Haddad. Mentira. Nossa esperança só pode estar em Jesus, porque todas essas outras são passageiras. A nossa esperança tem que ser colocada em Cristo. Tem que ser colocada no que é eterno. Tem que ser colocado naquilo que não
passa. Porque se eu colocar esperança naquilo que passa, a hora que passar, eu estou fuzilado. Eu estou enrolado, porque onde que eu vou pôr minha esperança? Amém, meu querido? Eu queria te desafiar, eu queria te convidar a mudar o seu posicionamento. Porque se a gente tomar essa decisão aqui hoje, falar o seguinte, não, eu quero mudar minha vida, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero buscar a cada dia ser cheio do Espírito. Isso vai alterar demais a minha realidade. E é isso que a gente precisa. O reino de Deus está precisando de pessoas ousadas, intrépidas, que uma vez cheias do Espírito Santo, têm toda a capacidade de expressar sabedoria, discernimento, entendimento, conhecimento, poder. Porque é isso que o Espírito quer fazer através de você e de mim. Amém. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos ter um tempo de reflexão? Eu queria te convidar a refletir aí no seu lugar. O que verdadeiramente tem sido o foco da sua vida? O que verdadeiramente tem sido, assim, o ponto principal do seu viver? O que você mais gasta tempo pensando na sua vida? Em termos de preocupações. O que tem tomado mais tempo na sua mente em termos de preocupações? Uma coisa eu sei, meu querido. Se você começar a focar em Deus, e como foco da sua vida você pensar nas coisas divinas, você vai ter muito mais tempo para tratar aquilo que precisa ser tratado. E o mais maravilhoso de tudo isso é que o seu foco estando em Deus, você vai começar a pensar nas coisas que são eternas. Aí, você vai entender que você não vale tanto igual você achou que você valia. Porque a sua vida já não vai ter tanta importância quanto a vida dos outros. E nós precisamos pensar um pouquinho mais na vida dos outros que nas nossas mesmas. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te pedir misericórdia. Tenha misericórdia de nós. Como nós somos mesquinhos, ó Deus. Como nós agimos e vivemos como se a vida fosse toda em torno de nós mesmos. Pai, nós temos condições de ignorar todos à nossa volta, como se nós fôssemos o centro das atenções. E é por isso que as nossas decisões são tão cruéis. É por isso que as nossas atitudes, ó Deus, deixam tanto a desejar. É por isso que os nossos pensamentos, Pai, vão tão longe e de uma forma tão ruim. Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos se tornam escravizadores de nós mesmos. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor possa nos dar agora uma libertação. Nós queremos ser libertos de nós mesmos. Pai, queremos ser libertos do nosso egoísmo. Queremos ser libertos, ó Deus, da nossa vaidade. Libertos, ó Deus, do pensamento de que nós somos mais importantes que os outros e, portanto, a vida tem que ser em torno de mim mesmo. Livros, ó Deus amado, de querer viver o Evangelho na primeira pessoa, do singular, eu. E nos dê, Pai, um coração para ir mais além. Um coração para viver a eternidade, para viver, ó Deus, a beleza do Teu Evangelho. Para saber que não somos nós, ó Deus, mas são os outros. Nós não queremos ficar olhando só para nós mesmos, ó Pai, mas nos dá uma visão mais ampla de enxergar quem está precisando, de enxergar quem está necessitado, de enxergar quem está carecendo, ó Deus amado, de ouvir, de receber o amor maravilhoso do Senhor. Pai, nós queremos focar nossa vida no que é eterno, no que vale a pena. Nós queremos ter os nossos olhos firmados em Jesus, que é eternidade pura. Queremos ter os nossos olhos, ó Deus, focados na revelação que vem do alto.
para que a gente pare de pensar em nós mesmos e possamos agir agora, Deus, para cumprir o propósito daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Queremos ser emissários, queremos ser, Deus, enviados do Senhor, queremos ser, Deus, aqueles que conhecem, ouvem a Tua voz e se dispõem a cumprir o que o Senhor falou para fazer. Mas para isso, Senhor, nós precisamos de uma coisa: nós precisamos de ser cheios do Teu Espírito Santo, que só o Espírito Santo do Senhor pode fazer diferença. E por isso, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa nos encher com a Tua presença, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nós queremos, ó Deus, mudar o nosso estilo de vida. Nós queremos, ó Deus, olhar para o Senhor e parar de olhar para nós mesmos. E portanto, ó Deus, quebra a nossa altivez, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa vaidade, quebra o nosso egoísmo e nos faça sensíveis ao Teu querer e à Tua vontade. É isso que nós te pedimos, ó Pai amado, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quem topa? Quem aceita o desafio de fazer essa mudança, essa transformação na nossa vida? Quem quer declarar isso comigo? Se você quer declarar isso comigo, nós vamos fazer uma declaração em voz alta aqui, de que nós estamos dispostos a ter a nossa vida transformada, amém? Eu quero isso para mim, porque eu estou cansado de ficar olhando só para a coisa que passa, que acaba. Eu quero viver para aquilo que é eterno. Se você quer declarar isso comigo, eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos proclamar aqui, em nome de Jesus, que nós somos daqueles que vamos ser movidos pelo poder do alto, e não pelas nossas necessidades, não pelas nossas vaidades, não pelos nossos sonhos limitados, mas pelo Espírito Santo do Senhor, amém? Levanta a sua mão assim, repita comigo: se eu creio que o meu Deus é vivo e transformador, eu creio no Espírito Santo do Senhor, e que Ele pode me encher a cada dia, para que eu seja guiado, não pelos meus desejos, não pela minha vontade, mas pelo Espírito Santo do Senhor. Eu me disponho a viver a vida que Deus reservou para mim, e creio que é a melhor vida. Eu declaro no meu coração e com a minha voz que a minha opção de vida é focar no eterno, é andar segundo a revelação do alto, é proclamar as coisas segundo o reino do Pai. Eu declaro que a cada dia eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que eu tenha toda a sabedoria, todo o entendimento, todo o conselho, todo o poder, todo o temor e todo o entendimento que estava sobre a vida de Jesus. Eu creio que tudo isso pode ser verdade na minha própria vida. Amém? Aleluia. Aleluia.